Nova plataforma promete trazer ainda mais modernidade e agilidade nas análises das contas públicas. E ainda, Corte de Contas explica qual a importância do orçamento na implementação das políticas públicas voltadas à primeira infância. TCE-MS realiza visita técnica ao Tribunal de Roraima para conhecer ações voltadas à primeira infância. Começa agora mais uma edição do Notícias TCE-MS. Uma comitiva composta por integrantes do Comitê Intersetorial da Primeira Infância do TCE-MS percorreu cidades da região norte do país em busca de boas práticas voltadas à primeira infância. A ideia é trazer para Mato Grosso do Sul iniciativas inovadoras que assegurem os direitos das crianças de 0 a 6 anos. Conhecida como a cidade onde criança é prioridade, Boa Vista, localizada no estado de Roraima, carrega o título de capital da primeira infância. Este reconhecimento nacional e internacional se deve ao investimento em políticas públicas voltadas às crianças de 0 a 6 anos. Foi por esse motivo que uma comitiva do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul foi à região norte do país, buscando boas práticas para serem implementadas aqui no estado. Você saber como lidar com as diversas primeiras infâncias foi um dos fatores que nos levou até Boa Vista. Por quê? Porque o estado é um estado diverso, é um estado que tem as suas peculiaridades. Então aqui você tem crianças indígenas, você tem crianças ribeirinhas, você tem um fluxo migratório muito grande. E aí, com essa população que está se deslocando do país vizinho para cá, tem muitas crianças. Então, nós procuramos aprender como é que o Tribunal de Contas e os gestores aqui do Estado estão trabalhando com essa temática. Por quê? Porque nós temos, com as devidas proporções, populações também dessa natureza. O Estado de Mato Grosso do Sul, ele tem lá, nós temos uma população indígena grande também. Nós temos uma população ribeirinha grande, então trabalhar com a primeira infância você não pode uniformizar todas as políticas sem levar em conta as características de cada criança. A diversidade das primeiras infâncias e sua multiculturalidade são características marcantes no estado de Roraima, que abriga comunidades ribeirinhas, indígenas e também enfrenta um alto fluxo migratório. A gente sempre diz que Roraima é o Brasil setentrional das suas infâncias multiculturais. O que significa isso? Significa que Roraima está situada na tríplice fronteira, Brasil, Venezuela e Guiana, que recebe não só as influências culturais, mas recebe pessoas e, sobretudo, crianças. E a gente sabe quais são os desafios da tarefa de resolver as questões da primeira infância. Em Roraima, essa situação é agigantada pelo intenso fluxo migratório, que todos nós sabemos que nós recebemos uma demanda muito grande de venezuelanos e que a gente tem, o poder público e as instituições têm que prestar assistência, principalmente às crianças. E o estado de Roraima detém um número significativo de comunidades indígenas. Então a gente tem toda essa diversidade cultural que precisa ser trabalhada dentro da sua especificidade. A conselheira Silene Salomão destacou que a governança colaborativa tem sido fundamental para o desenvolvimento das diversas ações. Os municípios do nosso estado sentem muitas dificuldades porque não tem equipe técnicas capacitada para trabalhar, principalmente com essa política pública tão específica e tão importante. Então, o Tribunal de Contas entrou nessa vertente pedagógica, nessa governança colaborativa, fazendo acordo de cooperação técnica para capacitar os municípios. Nós fizemos um acordo de cooperação técnica com o desenvolvimento infantil, onde a gente treinou todos os secretários de Educação, Saúde e Assistência Social para que realmente eles saibam
todo como caminha a questão desse desenvolvimento da primeira infância, e nós fizemos também um acordo de cooperação técnica com a Universidade Federal de Roraima para fazer o trabalho que a gente está fazendo, um trabalho nas comunidades indígenas. Nós queremos fazer um grande diagnóstico desse trabalho, que a gente sabe que o que nós desenvolvemos na infância urbana não é a mesma coisa que a gente vai fazer nas comunidades indígenas. As ações implementadas pelo TCE de Roraima para a promoção da primeira infância vão contribuir para o aprimoramento dos programas no TCMS. Eu acredito que o grande sucesso do Sistema Tribunal de Contas, quando vai lidar com a primeira infância, é você aprender com quem já está mais na frente, é você ir procurar as boas práticas e procurar implementá-las dentro do seu Tribunal de Contas com as devidas adequações de cada estado. Então, nós, no nosso programa, a gente tem aprendido muito com alguns tribunais de contas. Já fomos em Rondônia, fomos no Tribunal de Contas de Tocantins, tivemos a videoconferência com o Tribunal de Contas de Pernambuco, e a vinda aqui a Boa Vista, a Roraima, ela com certeza vai nos servir de aprendizado e está trazendo uma base sólida para que a gente possa pensar as ações que estejam convergentes em relação ao que foi feito aqui no Tribunal de Contas de Roraima. Eu acho que o compartilhamento, informação, ela só é boa se ela é compartilhada. A informação não pode ficar restrita só a uma instituição. Então eu acho que isso realmente é enriquecedora e garante resultados mais eficientes. A busca por práticas inovadoras continuou. E desta vez, a comitiva liderada pelo conselheiro substituto Célio Lima de Oliveira, acompanhado pelos servidores Eduardo Dionísio e Sandra Rose, seguiu para o estado do Amazonas para participar do primeiro Encontro Nacional da Primeira Infância. Esse encontro que foi bastante esperado, né, por todos que estão nessa luta na garantia do direito da primeira infância. E o que nós vimos aqui no primeiro dia é que nós temos muito ainda a caminhar, aprendemos bastante com a experiência de outros tribunais de contas. Estamos bastante felizes de aqui estarmos no estado do Amazonas, fomos muito bem recebidos, né? E aí nós temos a agradecer muito à diretoria aqui do Tribunal de Contas, na pessoa da conselheira Yara, e dizer que vamos sair com as impressões bastante positivas em relação a esse evento. O Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul iniciou uma série de oficinas para capacitar os servidores no uso do sistema e-Esfinge. A nova plataforma promete trazer ainda mais modernidade e agilidade nas análises das contas públicas, facilitando a gestão e a fiscalização dos processos do Estado e dos municípios. O e-Esfinge é uma plataforma tecnológica desenvolvida para modernizar e otimizar o controle das contas públicas, fortalecendo a transparência e a eficiência na gestão dos recursos. A principal inovação é a redução de retrabalho, principalmente por conta da integração entre os sistemas dos nossos jurisdicionados com o sistema do tribunal. Isso garante bastante eficiência e bastante transparência durante a remessa dos dados e informações. A primeira oficina, com o tema Atos Jurídicos, Licitações e Contratos, tem como objetivo aprimorar as rotinas de trabalho dos servidores para o uso dessa nova ferramenta. Nós já tivemos 2 oficinas anteriores apresentando o sistema e agora a gente vai colocar, como a gente diz, colocar a mão na massa. Né, trazer para a prática todos os conhecimentos que os gestores precisam ter para implementar o sistema e conseguir começar a dar o envio dos dados e informações para o tribunal. Com a modernização trazida pelo e-Esfinge, espera-se uma gestão mais ágil e transparente dos processos públicos, contribuindo para um controle mais rigoroso das contas e uma maior eficiência na fiscalização. O impacto é principalmente por uma mudança de cultura, né? Da mudança principalmente na alteração de análise de somente documentos, e a partir de então a gente vai passar a trabalhar com os dados efetivamente, saindo do sistema do nosso jurisdicionado e entrando no nosso sistema. Temos aí
uma infinidade de possibilidades ao trabalhar somente com dados e não mais com documentos. Isso garante aí uma fidedignidade muito maior e para nós auditores é um ganho significativo no nosso trabalho. As oficinas seguem ao longo dos próximos meses, buscando capacitar cada vez mais os profissionais que lidam diretamente com o controle e a fiscalização das contas públicas. Um passo importante para a modernização e para a transparência no estado de Mato Grosso do Sul. Ainda falando sobre a primeira infância, o TCMS produziu um vídeo tutorial com orientações aos municípios para incluir a primeira infância no orçamento de 2025. O objetivo é auxiliar os gestores que ainda não finalizaram os planos e que estão com dificuldades na elaboração do orçamento do próximo ano. A primeira infância é uma das fases mais importantes da vida. É onde ocorrem os maiores avanços no desenvolvimento cognitivo, emocional e social das crianças. Mas garantir um bom começo de vida depende de um planejamento eficaz. E como fazer isso? O primeiro passo a maioria já deu. Quase 100% dos municípios já estão trabalhando na elaboração dos planos municipais pela primeira infância. Mas temos que ir adiante. No Brasil, são mais de 18 milhões de crianças na faixa etária de 0 a 6 anos de idade. O Centro-Oeste é uma das regiões com maior concentração de crianças na primeira infância. Mais da metade vivendo em situação de extrema pobreza. E não estamos falando somente sobre a renda de seus responsáveis, mas também da educação, moradia, água, saneamento e informação. O Plano Municipal é a ferramenta que direciona as políticas públicas dos municípios, garantindo que ações voltadas às crianças sejam planejadas e executadas de forma integrada. E o mais importante, ele garante que as crianças mais vulneráveis recebam atenção prioritária. Mas de nada adianta ter um plano se ele não estiver no orçamento. E é aí que entram as leis que definem como o dinheiro público será utilizado no ano seguinte. E para que esses planos municipais da primeira infância sejam efetivos, eles precisam estar contemplados no orçamento municipal. Em Mato Grosso do Sul, os municípios já estão trabalhando na elaboração dos PMPIs, mas sabemos que alguns precisarão de um tempo maior para concluir o trabalho. E aí? Como fazer para não deixar a primeira infância de fora do orçamento do próximo ano? O Decreto Federal número 10.770 de 2021 elenca as ações governamentais da primeira infância a serem observadas pelos entes na elaboração do orçamento, e ele pode servir de referência para os municípios que ainda não concluíram os seus PMPIs. Na saúde, destacamos o registro de nascimento nos hospitais públicos e privados, a oferta de exames pré-natal, testes da orelhinha, do coraçãozinho, do olhinho e do pezinho, preferencialmente até o 5º dia de vida, vacinas e a qualificação dos profissionais de saúde que prestam atendimento às crianças. Na educação, acesso à educação infantil de qualidade, assim como a permanência em creches e pré-escolas, reforma de creches, alimentação adequada, oferta de transporte escolar, serviços e programas da cultura, do esporte, alfabetização e educação permanente para os profissionais da educação infantil. Na cultura, contato das crianças com as manifestações e as tradições culturais brasileiras e realização de atividades lúdicas nos espaços públicos e nos locais de atendimento a crianças na primeira infância. Na assistência social, acesso aos benefícios e serviços de programas sociais, a realização de visitas domiciliares regulares de equipe qualificada às gestantes e às famílias com crianças na primeira infância e o acesso à assistência social. E na justiça, a implantação de espaços de convivência mãe-filho para as mães em cárcere, capacitar profissionais e demais pessoas interessadas e envolvidas na temática da primeira infância e erradicação do trabalho infantil na primeira infância. E no acompanhamento e monitoramento, avaliar os resultados entregues para a primeira infância. As despesas devem ser classificadas como despesas exclusivas. São despesas específicas para a primeira infância, como, por exemplo, a construção de creches.
Despesas não exclusivas, aquelas que, embora não direcionadas exclusivamente à primeira infância, a inclui ou impacta significativamente, como no caso da merenda escolar. E, por fim, as despesas de natureza difusa, as despesas de natureza geral que, a priori, não contribuem ou impactam a primeira infância, mas poderão produzir efeitos sobre ela. Um exemplo é a atenção aos pacientes portadores de doenças hematológicas. Incluir as ações do Plano Municipal da Primeira Infância nessas leis é garantir que a primeira infância será tratada como prioridade de fato. Investir na primeira infância é investir no futuro, porque crianças que recebem os estímulos adequados nos primeiros anos de vida têm mais chances de se tornarem adultos saudáveis, produtivos e cidadãos comprometidos com a sociedade. As pessoas que vão transformar o mundo amanhã estão nas nossas mãos hoje. O Notícias TCMS fica por aqui. Para mais informações, acesse nosso site tce.ms.gov.br. Até breve!